Amigos e amigas do nosso agronegócio, aê! Sejam bem-vindos a mais um vídeo Ultra Agro, comigo, Rodrigo Capella, e com meu amigo Roger, ele que é especialista em mangueiras hidráulicas e que eu intitulei aqui uma enciclopédia de máquinas agrícolas. O tema tá bom para você hoje, hein, meu amigo Roger? Hoje eu estou emocionado, né, Capela? A gente tá com uma personalidade hoje, umas maiores empresas, maiores fabricantes de tratores, né? Aqueles tratores queridinhos que só a gente começar a falar o nome, o pessoal já vai lembrar, não é, Capela? É isso aí. Mas antes da gente apresentar o nosso ilustre convidado aqui no Ultra Agro, vou mostrar aqui algo que eu encontrei em casa e que eu trouxe aqui para o Ultra Agro. Ó, Roger! É isso aí. Não esqueçam de apertar o sininho aqui do nosso canal. Não esqueçam de compartilhar, comentar. Ajudem a gente aqui no Trago a crescer. E seja bem-vindo, meu amigo Vini da Valtra. Ele que é diretor de vendas da Valtra. Meu amigo, satisfação em ter você aqui no Ultraagro. Ô, Capella, Roger, muito obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer aqui poder falar, bater esse papo com vocês aí, falar dessa paixão que todos nós temos aí, que é o agronegócio. Grande prazer. Maravilha! Hoje a gente vai conhecer tudo sobre o nosso amigo Vini, sobre a Valtra. É, ele que voltou, o Trator BM, a gente vai saber de tudo também, mas daqui a pouco, né, Roger? Não saia daí. Não vai perder essa entrevista, né, pessoal? Vamos lá. É, meu amigo Vini, que satisfação em ter você aqui. E antes da gente começar a falar sobre mercado, tendências e inovações, eu confesso que estou curioso, meu amigo. Como que você começou no nosso agronegócio? Ô, Capella, vamos lá, foi uma vida, praticamente, né? Eu comecei há 24 anos atrás, praticamente meu único emprego, trabalho na mesma empresa desde os meus 18 para 19 anos. Entrei na antiga Valmet, né? Hoje Olha, Valtra, ainda era um grupo finlandês. Entrei num programa de trainee, né? Estou até aqui, até hoje, na empresa aí, fazendo carreira, passando por diversas áreas, né? E desde do final de 2019 assumi a diretoria da marca no Brasil, né? Mas tenho uma paixão gigantesca por essa marca, que foi a primeira a chegar aqui no Brasil em 1960. A Valtra foi a primeira fábrica de tratores agrícolas a se instalar no município de Mogi das Cruzes, São Paulo, a primeira montadora. E de lá para cá ajudou com certeza a construir, ajudou muito o homem do campo aí a construir esse agro que nós temos hoje, né? Uma empresa com portfólio completo, que vem cada vez mais inovando, lançando novas tecnologias aí ao longo desses 63 anos praticamente aí de Brasil. maravilha, meu amigo. Como foi o seu primeiro dia na Valtra? Passar agora um flash. Conta pra gente, como que foi, meu amigo? Não, isso tem uma história bacana aqui. Na verdade, eu entrei através de um programa de estágio, né? Então, fazia uma universidade aqui. Eu não sou agrônomo, eu brinco que eu sou agrônomo de campo, né? Eu sou formado em comércio exterior. E nesses programas que fazia universidade, né? 18, 19 anos, surgiu lá na faculdade um cartaz lá de uma multinacional finlandesa que buscava, né, estudantes para um programa de trainee. Confesso que me candidatei assim, bem sem nenhuma expectativa. Naquela época tinha outra cabeça, pensava mais em ir para o ramo financeiro, banco, né, essas coisas. Mas acabei me candidatando e participei do processo e passou ali 2, 3 semanas, comecei. E comecei na área financeira, né? Então, relembrando o primeiro dia, antes de vir para a área comercial, fiquei 2 anos na área financeira. Foi muito interessante, né? Assim, um primeiro emprego, não tinha experiência nenhuma. Então, cheguei no primeiro dia, assim, foi tudo um cenário completamente novo, né? De empresa, de colegas de trabalho, de conhecer realmente uma indústria, como funcionava. Então, meu primeiro dia, eu diria que foi assustado, né? De conhecer toda aquela engrenagem ali, a complexidade da empresa. Mas devagarzinho ali eu fui encontrando e
Hoje tenho certeza que não saberia fazer outra coisa, né? A não ser trabalhar no agro. Essa é a paixão, o bichinho picou ao longo desses anos e sou extremamente apaixonado pelo que eu faço e por esse segmento que a gente atua. Maravilha. E quais outros setores e quais outros cargos você teve, meu amigo, ao longo da sua trajetória na Valtra? Legal. Então, eu comecei na área como trainee na área financeira, fiquei aproximadamente menos de um ano no programa de estágio, aí já fui efetivado na área de crédito, então fui analista da área de crédito da Valtra, e aí quando a GCO adquiriu, a GCO adquiriu a Valtra em 2004. Eu recebi um convite de um ex-grande colega que foi presidente da nossa empresa, o Werner Santos. Ele me convidou para assumir uma vaga de desenvolvimento de concessionários, né? Olha. Que é uma função que existe até hoje, que é uma área que é responsável por toda a parte de nomeações, né, estruturação da rede, né, da rede de concessionários da marca. Então, entre 2004 e 2006, eu tive essa função na área de desenvolvimento de rede, trabalhando muito próximo aos nossos concessionários, e depois já fui para a ponta, né, que a gente fala mesmo, fui para a área comercial em si, já atuando numa região, aí como coordenador comercial, a gente tem esse modelo até hoje, a gente divide o Brasil em regiões, né, então hoje eu tenho 12 coordenadores comerciais espalhados pelo Brasil, cada um cuida de um pedacinho do país, e eu comecei nessa trajetória, então, como coordenador, durante 3, 4 anos, depois fui para gerente regional de vendas, depois gerente geral, até ser promovido a diretor em 2019. Então, foi uma carreira aí, passei por outras áreas, mas estou já praticamente 13 anos, um pouquinho mais, na área de vendas mesmo, especificamente. Que bacana. Falar um pouco agora de tecnologia. Vai lá, meu amigo Roger, a pergunta é tua. Antes de falar de tecnologia, eu queria saber, pegar um pouquinho dessa tua experiência, do teu conhecimento. Talvez o que ficou ao longo desses anos de trabalho, qual um ponto que tu colocaria sobre os maiores aprendizados que tu poderia passar resumidos? Olha, esse foi um grande aprendizado e hoje eu tenho condições de falar para vocês com toda a experiência que tu tem aí, Vini. Olha, um grande aprendizado, e o que eu tento passar muito para o nosso time hoje, Roger e Capela, é de estar próximo, né? Próximo ao produtor, né? Eu acho que isso, para mim, eu tenho uma rotina muito forte. Hoje eu tô aqui no nosso escritório, na base, mas eu tenho uma rotina muito forte aí de toda semana estar visitando o campo, visitando o cliente, e é uma cultura que a gente tem muito forte na Valtra, de estar próximo ao cliente, né? E então esse para mim é o grande aprendizado, assim, menos escritório e mais, como eu tinha o ex-chefe meu que falava até, o Luiz Félix, que foi nosso presidente também, que ele gostava de ver o colarinho sujo de poeira, né? O colarinho da camisa, né? Ele chegava, brincava, olhava no colarinho, ó, deixa eu ver se o colarinho tá com poeira, né? Então essa é um grande aprendizado que eu tive ao longo da carreira e que eu tento passar também para todo o nosso time, de estar muito próximo do produtor, né? De estar muito próximo, entendendo a necessidade, né? Buscando ali a melhor solução, estando no campo mesmo. Esse, para mim, é o grande aprendizado. As coisas acontecem no campo, né? E nós, como um elo dessa cadeia, a gente precisa estar próximo do produtor, ombro a ombro, né? Entendendo e sempre trazendo a melhor solução. Esse, para mim, é o do grande aprendizado aí, é de estar muito perto do produtor, sempre muito perto da ponta ali. Ah, legal, bom demais. Daqui a pouco a gente vai falar de tecnologia, o Roger é que vai lançar a pergunta, mas como a gente está falando de campo, meu amigo, e aí eu comecei a lembrar de algo que eu adoro, história de campo. O que você pode contar aí de algo curioso, inusitado aí pra gente, meu amigo Vini? Ah, rapaz, já teve história boa, já teve perrengue, já teve de tudo, viu, Capela? Conta um pouco de cada. Um pouco de cada, né? Não, rapaz, estou pensando aqui. Mas até semana passada eu estava na Expo Inter, né? Voltei na sexta-feira do Rio Grande do Sul e estava lembrando uma dessas histórias de campo, né? Uma vez a gente levou uma comitiva, a gente como uma multinacional, né? Acaba sempre recebendo muitas pessoas aí de fora e acaba sempre, né, agendando uma visita, algum cliente estratégico, né? Para o pessoal conhecer um pouco mais da agricultura do Brasil, né? E uma dessas visitas
Eu lembro de um caso de uma usina. A Valtra tem uma participação muito forte no mercado sucroalcooleiro, de muito tempo, né? Então é um mercado que a gente tem uma proximidade muito grande, né? Da mesma forma em outras culturas, mas na cana a gente sempre teve uma proximidade muito grande. E eu estava lembrando desse caos a semana passada, quando a gente levou um grupo da nossa matriz para visitar uma usina e fomos ver a operação de campo, né? A colheita de cana, colheita mecanizada, que é uma coisa muito, né? Que você não encontra em qualquer lugar do mundo, né? Sim. Colheita mecanizada de cana, Brasil, né, é a grande referência. E aí, visitando essa colheita mecanizada, e com certeza vocês sabem disso, né? Mas nem todo mundo sabe, a colheita da cana, ela tem uma incidência e uma pode ocasionar a questão de fogo, né? Pela questão ali ela é feita só em ambiente muito seco, né? Uma pedra que bate ali na colhedora pode gerar uma faísca e pode começar um incêndio, né? Infelizmente, isso pode acontecer. E eu estava lembrando de uma história de quando a gente estava vendo uma colheita e iniciou um incêndio. A gente, né? Um incêndio na lavoura, né? E, de repente, ela começa e vem, né? E a gente, por isso que as usinas todas, né, na frente de colheita, são todas equipadas ali, por exemplo, com um caminhão-pipa, né? Você vai ver, ele sempre tem 3 colhedoras, tem um caminhão-pipa estacionado, né? Porque exatamente se isso acontecer, o caminhão-pipa vai lá e apaga, né? Mas isso, para nós que estamos no dia a dia, entre aspas, é mais tranquilo, a gente já conhece. Mas para uma pessoa que está de fora, né, o susto é muito grande. A hora que você vê aquele mato pegando fogo, né? Eu lembrei dessa história, mas graças a Deus não aconteceu nada, né? O fogo surgiu do nada e o susto, né, desse grupo que estava com a gente de fora foi muito grande, né? Do incêndio. Aí a experiência foi inesquecível para gente. Foi gente. inesquecível, com certeza. Aí gera aquela fumaça que não tem jeito, né? A palha da cana gera muita, a combustão ali gera muita fumaça. Virou aquela cortina, você viu que bateu aquele desespero nos nossos colegas. Mas foi muito rápido, o caminhão-pipa foi acionado, foi lá e apagou. Mas eu lembro que com certeza marcou a presença, a visita desses colegas aí da Finlândia, que vieram no Brasil visitar, que a Valtra iniciou a operação na Finlândia, né? Mas tenho certeza que esse caos marcou muito aí a vida deles. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada, foi só um susto mesmo, e coisas que acontecem, né? Rotineiramente nas usinas, nos fornecedores de cana, mas que eles são muito bem preparados para lidar com essa situação, né? Por trás das câmeras, né, Vini, que o pessoal a gente dá treinamento sobre mangueiras e existem mangueiras que não propagam resistência a chamas, outras não, então tem todo esse preparo, né, por trás das câmeras ele fica assim, opa, só mostra na televisão aquela colheitadeira linda, fala, não, mas por trás tem todo um cenário. Agora, puxando maquinário e tecnologia, que eu sou apaixonado, Vini também deve ser, né, Vini? Sim, com certeza. Eu tenho 2 perguntas, tá? Que eu quero fazer várias perguntas, aquele sentimento, a emoção de estar conversando aí com o diretor de vendas da Valtra. Quero saber por que voltou a linha BM, né? Para mim é um dos tratores mais versáteis, tá? Na minha opinião, né? Minha humilde opinião. E a outra pergunta já é seguinte: qual é um diferencial para o Vini nos equipamentos Valtra? Você chegou perto do equipamento, olha, não deixe passar esse detalhe, que é um diferencial Valtra. Legal, Roger. Não, primeiro, se falar do BM, né, como a gente está dizendo, o campeão voltou. Né? Tem um time aí de futebol que usa esse slogan, mas nós aqui estamos usando também o campeão voltou, o BM, como você mesmo disse, é um trator muito versátil, né? E ele voltou porque a gente vê nesse segmento, nessa faixa de potência, uma oportunidade muito grande, em virtude dessa versatilidade que ele possui. Então, por exemplo, ele atende desde um pecuarista, né, que hoje a pecuária é um segmento muito forte no Brasil, e o pecuarista busca um equipamento simples, robusto, né, de qualidade. Então, o BM atende muito esse perfil de cliente. E a hora que a gente olha também, por exemplo, o produtor de grãos, também um produtor médio, né, um produtor aí pequeno, vai puxar uma plantadeira aí de 11 linhas, né, um produtor um perfil médio, também atende muito bem. Então, essa versatilidade dele que permite, muitas vezes a gente vê esse produtor, tanto pecuarista junto com o produtor de grãos, o consórcio, que ele fazendo as 2 operações. Então, o BM, ele chega para atender esse perfil de cliente, né, e
vai de encontro, com certeza, e vai buscar aí uma alta participação de mercado nesse perfil de produtor, né? Então, esse foi o motivo dele voltar, de ele retornar, e foi um pleito dos clientes, né, que precisavam Legal. desse produto. Então, a gente retornou ele aí, já atendendo todas as novas normas de motorização, né? Então, pela questão aí de emissões de poluentes, então ele já vem equipado com motor mecânico, né? Mas já atendendo todas as emissões de poluentes aí. Então, com certeza, ele vem renovado com dois modelos, o BM 115 e o BM 135, 115 cavalos e 135 cavalos, para buscar esse perfil de produtor que a gente falou, um produtor médio, que busca robustez, busca simplicidade, né? E busca um bom desempenho. Então, BM 4 cilindros, né, Vini? Se não me falha a memória, né? Perfeito, Roger. 4 cilindros, né? Motor AccuPower, né? Motor consagrado aí. Pronto para briga, né, Vini? Pronto para briga. Pronto para briga. Né? E a gente fica assim com o portfólio completo, né? A gente tem também para um produtor que busca uma tecnologia maior nessa faixa de potência, a família A4 Hightech, A4L. Então já são os produtos com uma tecnologia superior, também a gente tem no portfólio. Então a ideia aqui é ter um leque amplo, né? Que a gente possa atender todos os perfis aí de produtores, né? E a outra pergunta, né, Vini, que seria a questão que não se pode deixar, esse detalhe imprescindível não notar nos equipamentos Valtra, né? A Valtra, ao longo desses 63 anos de Brasil, ela sempre foi, vamos dizer assim, reconhecida pela sua robustez, né? São produtos de origem finlandesa, e até voltando um pouquinho no passado, né? Eles sempre tiveram uma robustez. A Finlândia, ela tem características muito da área florestal, ela tem uma operação, um segmento florestal muito forte. Então, esses tratores nasceram lá, então está no nosso DNA. Por isso, por exemplo, que a Valtra tem uma participação muito grande no segmento da cana, né? A cana, aí um trator trabalha 3.000, 4.000 horas por ano, né? Então, enquanto numa lavoura, por exemplo, de soja, trabalha aí no máximo 700, 800 horas por ano. Então, para o trator aguentar uma jornada de trabalho como essa, ele necessita ter uma robustez aí acima da média, né? Outro DNA muito forte, pela questão principalmente do que você falou do nosso motor, do AccuPower, seja ele o 3, 4 ou 6 cilindros, são motores reconhecidamente com baixo consumo de combustível, trabalham em baixa rotação do motor, consequentemente entregando um consumo de combustível muito baixo. Então, a gente também é reconhecido sempre no nosso DNA aí pelo baixo consumo de combustível, e o combustível hoje para o produtor rural, independente do tamanho, é um dos principais custos, né, de uma operação agrícola, o diesel, sem sombra de dúvida, e isso sempre foi também um diferencial da nossa marca, né, e pioneirismo, né, ao longo dos 63 anos, a Valtra também foi pioneira em diversas vezes, né, muito vinculada à nossa cultura também, lá da nossa matriz da Finlândia. Então, por exemplo, a Valtra foi a primeira montadora de tratores a trazer uma versão cabinada. A Valtra foi a primeira a utilizar um trator turbo intercooler também no mercado brasileiro, né? Foi a primeira também a ter tratores acima de 100 cavalos com 4 cilindros, né? Então, assim, tem uma série de inovações aí ao longo de 60 anos que a Valtra sempre buscou, sempre inovou e trouxe para o mercado. Então, eu diria que esses são alguns pontos aí, alguns diferenciais da nossa marca, Roger. Maravilha, bom demais. Meus amigos, eu queria convidar vocês para a gente falar sobre tecnologia, dedicar um bom espaço à tecnologia, mas antes convidar vocês também para tocar o sininho. Vamos lá, Vini, vamos lá, Roger. Vamos fazer assim, ó. Pim! Aê! Toquem o sininho aí para receber aí nossos vídeos especiais e sensacionais com essa entrevista aqui que a gente está tendo a oportunidade de fazer com o nosso amigo Vini. E eu pergunto, meu amigo, falar agora de tecnologia. Vamos falar de avanços, tendências, inovações, oportunidades. Qual o impacto do 5G, meu amigo, o impacto do 5G nos maquinários da Valtra? Boa, Capela. Com certeza, a questão de conectividade, eu brinco aí que é a bola da vez, né, para o agro. A gente vem falando cada vez mais aí do agro 4.0, do agro 5.0, e a gente tem um desafio gigante ainda de conectividade no campo, né?
Para a gente poder ter essa agricultura 4.0, que a gente vem falando bastante, ela busca, né, que os equipamentos sejam conectados do campo, que a gente consiga ter uma agricultura do que a gente fala, uma agricultura de decisão, né, e não uma agricultura de reação, né? O que eu estou querendo dizer? Se a gente tem equipamentos conectados no campo e a gente tem a estrutura do produtor, das fazendas ali, onde exista um controle, né, das máquinas, a gente não vai ter uma reação, a gente vai conseguir agir, corrigir, por exemplo, vamos dar um exemplo bem hipotético aqui para quem está nos ouvindo entender. Vamos supor que a gente tem um pulverizador aplicando um defensivo agrícola qualquer, que ele tem que jogar uma taxa X por metro, né? Tem que fazer uma distribuição, o que foi ali definida pelo agrônomo. Se ele está jogando mais, consequentemente, além da despesa, né, financeira, vamos dizer assim, que o produtor vai ter, ele também vai causar um dano ali para a lavoura. E se ele estiver aplicando menos do que a taxa recomendada pelo agrônomo, também vai gerar um problema. Pode ali ter uma praga, né, nascer alguma coisa e também gerar um prejuízo aí para o produtor. E como que acontecia no passado? Quando a gente não tinha esse equipamento conectado, essa leitura só ia ser feita depois que já tinha acabado. Aí você conseguia corrigir para o ano que vem, né? Para esse ano, para essa safra aqui, como a gente brinca, a Inês está morta, né? Não tinha muito o que fazer. E com essa conectividade das máquinas, a gente consegue fazer a leitura em tempo real, né? Em real time. Então a gente está ali operando, se o controlador lá na estação de comando, na fazenda vê, ó, aquele pulverizador ali 001 está jogando meio litro a mais. Não, na hora ele já para, né? Já faz um comando ali da central, fala o operador, máquina 001, você precisa corrigir aí, acerta a dosagem, entendeu? Então você já corrige aquilo no tempo real. E você já vai ter o benefício ali no tempo real e vai conseguir corrigir, né, esse equipamento que não está tendo a performance adequada. E isso, para mim, né, tem uma avenida aí gigantesca para a gente ter ganho de performance, né? Eu dei só um exemplo aí do pulverizador, mas temos vários aí, temos a plantadeira, temos o trato, temos vários exemplos, né? E isso vai fazer com que a gente possa conectar os equipamentos e melhorar muito a performance. Mas para conectar, a gente precisa ter cobertura. Sim. Né? E aí vou chegar no 5G, né? Hoje a gente tem aí uma iniciativa em conjunto com diversas outras empresas do agro, que chama-se Conectar Agro. Ah, sim. Né? A GCO, junto com as marcas, com a Valtra, faz parte desse projeto, que tem um objetivo aí, uma ambição muito grande de aumentar a conectividade no agro, em todas as áreas, para que a gente possa primeiro levar a conectividade e chegar hoje pelo menos com 4G, Capela, porque hoje nem o 4G a gente tem, né? Então, assim, chegando o 4G e a gente conseguindo aumentar essa cobertura ao longo das áreas agrícolas aí do país, com certeza, né, a gente primeiro cria uma conectividade, né, começa a ter essa conectividade, pode gerar esse grande benefício que eu comentei. E aí, quando chega o 5G, aí, né, a tendência é maior ainda de a gente poder ter novas inovações, né? Por exemplo, o 5G, a gente, em virtude da velocidade, né, já existe uma tendência, uma visão, por exemplo, da questão que a gente fala sobre a operação remota, né? Que nada mais é ter um equipamento lá no campo sozinho, sem um operador, e a gente controlando ele do escritório, né? Do escritório da fazenda. Então, isso sim vai ser possível com 5G. Mas eu ainda estou na busca da cobertura, né? Então, acho que esse é o grande desafio. A gente levar a cobertura, né, dar o primeiro passo, que é ter a cobertura com 4G mesmo, para que a gente possa conectar os equipamentos, e mais para frente um pouco, ainda quando chega o 5G na propriedade rural, aí com certeza a gente tem aí uma avenida, como eu falei, enorme para explorar, e um exemplo, né, que com certeza vai acontecer, né, ao longo do tempo, é essa questão da operação remota, com 5G, mas para que a gente chegue lá, a gente tem que fazer a base da pirâmide, que é ter a cobertura, né? A cobertura de sinal, que hoje a gente tem um gap ainda muito grande no campo. Certo, meu amigo. Você falou sobre o movimento Conectar Agro. Quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Kaique, que inclusive apareceu aqui no Ultra Agro. Abraço, meu amigo. Meu amigo Vini,
você comentou aí um contexto muito interessante. Enquanto você estava falando, estava aparecendo algumas coisas aqui debaixo do meu chapéu, aqui, Ah, aparecendo. E aí eu falei, o que você comentou tem tudo a ver com análise de dados, né, meu amigo? sem Cada dúvida. vez mais o produtor precisa se atentar à análise de dados no campo, né? Com certeza, com certeza. Sim, esse é um ponto interessante. Semana passada também tive a oportunidade de participar de um congresso que a gente discutiu bastante sobre isso, né? Eu acho que eu tenho duas preocupações. Primeiro, a primeira, antes de falar da preocupação, você está corretíssimo, Capela. Hoje, os equipamentos, sejam eles quais forem, geram um banco de dados muito grande, né? E aí cabe a nós, eu acho que essa é uma preocupação, a primeira, nós como participantes dessa cadeia, ajudar o produtor a interpretar esse dado. Que também a gente ter, né, essa avalanche de informações, de dados, e o produtor não ter benefício, também não agrega, né? Então, acho que o primeiro ponto é a gente, e essa é uma jornada que a gente está junto, de fazer com que o produtor tenha acesso aos dados e consiga analisar e consiga tomar a melhor decisão, né? Senão, também a tecnologia não faz sentido. Vai ter só uma tecnologia ali que não vai beneficiar ele, né? Essa é uma preocupação. E a segunda preocupação é como cada vez mais, né, a gente fomentar que a gente conseguir formar, né, pessoas preparadas, né, seja aí tanto no produtor, na fazenda, mas também no nosso concessionário, que tem um elo importante ali para fazer, por exemplo, na questão de diagnóstico de máquina, né? Então, como que a gente pode ter pessoas que estejam preparadas, né, para interpretar toda essa avalanche de dados que a gente tem no campo e para que possam, através desses dados, né, gerar tomada de decisão aí que agregue valor para o produtor. Que legal. Ô, Vini, pegando esse teu gancho, né, de pessoal, montadores de mangueiras faz treinamentos para mangueiras hidráulicas. A gente falou de mercado preparado. A gente tem um grande apoiador no canal aqui, que é a Ultra Clean, que é uma empresa também de tecnologia para descontaminação do óleo. Como tu falou de base, a gente precisa pensar que eu posso ter toda a tecnologia, mas não ter a disponibilidade do meu equipamento, né? Então, Ultra Clean muito preocupada com descontaminação das mangueiras hidráulicas para não contaminar o óleo. Eu preciso também fazer a troca do filtro. Eu preciso ver meu comando, fazer aquela manutenção básica. Senão não adianta eu ter 5G, ter todo o maquinário de última geração e ele parar lá no meio do campo, né, o Vini? Como a Valtra lida com essa questão manutenção? Como é que essa capacitação do próprio cliente, né, ou das concessionárias, essa conscientização da manutenção, que hoje, Vini, eu confesso que às vezes os treinamentos, muitas vezes a gente percebe que o dono do equipamento ele deixa acontecer. Como tu falou, a gente não pode ser reativo, a gente tem que ser proativo, né? Então, eu queria Perfeito. saber como é que a Valtra está trabalhando nessa questão de conscientização de manutenção e como ela trata essa questão, né? Boa. Não, a gente, através da nossa rede de concessionários hoje, Roger, a gente tem, primeiro, um pacote muito claro aí de revisões, de manutenções, para que o produtor possa estar sempre junto com o concessionário, ele ter o equipamento o mais atualizado possível, né? E sempre tentando fazer as manutenções preditivas, né? E antecipadas, para que não deixe o problema ocorrer, que sabe que tem aquela lei de Murphy, né? Que a máquina para exatamente, por exemplo, ela planta 45 dias por ano. Ela vai parar exatamente nos 45 dias, quando ela não pode parar, né? Então, a gente acredita muito nisso, e sempre nas programações, as revisões, né, programadas para que isso não aconteça. E o que a gente vem fazendo ano a ano, cada vez mais, é também preparar o cliente final, né? Então, a gente já tem uma série de iniciativas também, que a gente, principalmente com grandes clientes, então a gente tem um centro aí de treinamentos aqui em Campinas, que a gente abre muito para principalmente usinas, grandes produtores, para que possam trazer os seus operadores aqui, mecânicos e técnicos, para serem treinados também, para que eles possam fazer lá no dia a dia também, atuarem de forma preventiva para evitar paradas dos equipamentos. E os nossos concessionários também promovem aí nas comunidades, né, de cada um, também esse conhecimento, esse treinamento, essa preparação dos nossos clientes. E, além disso, a gente tem algumas iniciativas. Por exemplo, a gente tem um aplicativo hoje chamado Valtra na Mão,
Para quem Vou não tem baixar. isso, Já vou... pode... Ô, Capela, tu tem o Valtra na mão aí? É lá uma... na Google cadê meu Play. celular Eu já vou aqui? baixar aqui o Valtra ba... na mão aí. Aonde que eu baixo, Vini? Pode usar na sua aqui. loja de aplicativos aí. Tanto Tá. da Android quanto da Apple, né? Ok. Você tem esse aplicativo. Ele tem ali uma série de dicas de manutenções preventivas, uma série ali tem um pacote grande de informações ali para ajudar o produtor no dia a dia ter a melhor manutenção aí dos seus equipamentos. Então já fica a dica aí, Valtra na mão, e com certeza ali você vai encontrar uma série de informações. Já baixou, Roger? Enquanto tava falando, já baixei aqui, ó. Esse Roger é muito ligeiro. Sensacional. Meu amigo Vini, daqui a pouco eu vou te desafiar. Será que o nosso amigo Vini topa fazer com a gente, Roger, um Força Agro aqui? Olha aí, mas ó. calma, não vai ser agora. É lógico que eu tinha que fazer essa pergunta para você, meu amigo Vini. A Valtra vai ter lançamentos na AgriShow 2023? Boa, Capela. Nós estamos nesse ano aqui de 23, né? 22. Fizemos aí no AgriShow diversos lançamentos, né? Só para falar dos mais importantes aí. A gente falou bastante de trator aqui no nosso papo, mas hoje a Valtra, ela possui um portfólio completo, né? Além dos tratores aí que nós já atuamos no mercado há mais de 60 anos, nós temos uma linha de plantadeiras de 3 a 40 linhas, né? Plantadeiras dobráveis, como a Momentum, que hoje é uma das principais plantadeiras do mercado brasileiro. Temos também uma linha de pulverizadores autopropelidos, então temos aí 3 modelos de pulverizadores também disponível no mercado, e temos também a nossa linha de colheitadeiras de grãos. Então temos um portfólio completo aí para atender o produtor. E na última AgriShow agora, eu destacaria aí 2 grandes lançamentos que nós tivemos. O primeiro, nossa linha de pulverizador R5, né? Que são pulverizadores aí de 3.000 e 3.500 litros de capacidade, com barras de 24 a 36 metros e com todas as tecnologias aí disponíveis no mercado, como a questão de bico a bico, estação meteorológica, produtos extremamente tecnológicos aí para atender grandes produtores aí de pulverização. Então esse foi um lançamento importante. E o outro, né, o BM, que a gente já falou bastante, também foi apresentado. Ele voltou. E pensando em 23, nós temos aí, eu não posso ainda falar os detalhes, né, senão a turma me mata aqui, mas vou dar só um spoiler. Atenção! Spoiler sobre a presença da Valtra na AgriShow 2023. Exclusivo, Capela. Meu amigo Bruno da Ultraclean, essa aqui é para você. Manda aí, Vini. Não, eu vou... O spoiler assim vai ser bem por cima, tá? Mas aguardem aí na questão de plantio, né? A gente vai trazer mais uma revolução importante aí para o próximo AgriShow, na linha de plantadeiras. Esperem aí que, com certeza, a gente vai ter um grande lançamento para o ano de 23. Vou arriscar, vou falar só da linha de plantio, mas teremos sim, no AgriShow aí, teremos um grande lançamento, podem aguardar no segmento de plantadeiras de grãos aí, que vocês irão se surpreender. Maravilha! Então, vocês acompanharam aqui um relato exclusivo no Ultraagro. Obrigado, meu amigo Vini. Sensacional. Roger, manda a tua pergunta. A gente está caminhando para o final. Eu vou fazer a minha. Mas dá tempo ainda de pergunta. Eu vou fazer minha última pergunta que, cara, gosta de máquina, não tem, sabe? Eu tenho milhões de perguntas, eu estou resumindo algumas. Ô, Vini, uma coisa que a gente tem percebido. Os tratores nasceram só mecanizados, depois veio a hidráulica. Hoje em dia, acredito que 100% talvez dos tratores de linha estão hidraulizados, como chamam, né, o termo. E a eletrificação, a gente pode esperar o quê? A Valtra já está nessa, vai entrar com força? Como é que a gente pode esperar até o mercado, Vini? Então, vamos falando primeiro de eletrificação, com certeza hoje, quando a gente fala de hidráulica, sem sombra de dúvida, é predominante, né? 100% da linha nossa de tratores tem. E falando de plantio, né? E aí já conecto com a questão da eletrificação, a gente tem vários equipamentos hoje, para falar de um só, a gente tem a nossa Momentum aí, que é a nossa grande plantadeira, que o grande diferencial dela hoje são através de um produto que a gente tem, que faz parte do nosso grupo também da Precision Plant, que a gente chama de V7 e V-Drive, que são uma solução de dosadores ali, de distribuidores de semente elétrica, né?
Então, eu vejo, sim, a eletrificação como uma tendência, não, como uma realidade, né? Através de motores elétricos, por exemplo, no plantio, na plantadeira, né? Eles já estão presentes e é o que fazem a grande diferença e o sucesso que a gente tem hoje como a melhor planta, sem sombra de dúvida, ao momento hoje. Desculpa te interromper, a questão de peso, questão de compacto, equipamento, já temos grande também já diferença comparado com o da mesma categoria? Então, a questão de peso, a gente tem, assim, na verdade, quando a gente muda, falando da plantadeira especificamente, né? Quando a gente embarca ali um motor elétrico, por exemplo, nela, a gente limpa, eu costumo dizer assim, né? Uma série de mangueiras, de equipamentos, ele fica muito mais clean, né? E muito mais eficiente, a precisão muito maior, tá? Então, esse é o grande benefício, a precisão que um motor elétrico, por exemplo, hoje entrega numa plantadeira, com dosador elétrico, é infinitamente maior do que uma 100, né? Então, esse eu vejo uma tendência, não, já volto a falar, nenhuma tendência, já é uma realidade, é um produto de linhas que a gente já vende, né, na nossa momento, e com certeza a tendência passa por esse caminho, sem sombra de dúvida. Ótimo. Maravilha. Meu amigo, a gente está caminhando já para o final aqui do nosso papo, te agradeço demais. Deixa uma mensagem para futuros líderes do nosso agronegócio, por favor. Eu acho que a minha mensagem, eu acho que é só olhar para o futuro, olhar, antes de falar de futuro, olhar a realidade. O que é o agro hoje no Brasil, né? A gente não tem sombra de dúvida, cada dia que a gente vê, acabei de estar semana passada na Expo Inter, uma feira importante aí também para a região sul do Brasil, ver essa nova geração, né, que está chegando, né? Que antigamente a gente via voltando um pouco mais atrás, né, muitas vezes os filhos dos produtores, né, migrando do campo para a cidade. E hoje a gente vendo cada vez mais essa geração ficando no campo, né? Legal. Então, uma mensagem que eu passo assim para todos é acreditar nesse agro que dá certo, né? Esse agro que é a mola propulsora aí da economia do país, né? E que tem muita coisa aí por vir para os próximos anos. Então, eu tenho certeza que esse segmento e essa mensagem para os líderes que acreditem cada vez mais, né? Que invistam nesse segmento, que com certeza ele vai continuar por décadas e décadas aí sendo a referência da economia do nosso país. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Maravilha. Meu amigo Roger, tuas palavras finais aí. Encantado com tanta tecnologia e inovação? Então, Vini, eu sempre acompanhei a Valtra, né? Mas é um prazer estar conversando aqui com o diretor de vendas, né? Tirando todos esses detalhes, pois com certeza eu vou pedir nos autos, eu preciso saber. É aquela máquina, aquela coisa de ficar perguntando aqueles detalhes, né? E, Vini, o que a gente vem falando aqui no Ultra Agro é justamente, tu resumiu aqui, essa questão da sucessão familiar, olhar agora, saber a importância do agro, investir em tecnologia. Eu acho que a gente vai repetindo isso e a mensagem vai se espalhando, as pessoas já estão aceitando isso como uma verdade, já não é algo que a gente acha, não, já está acontecendo, como tu comentaste, né? Então, da minha parte, um prazer ter conversado aqui e enorme honra de ter participado dessa entrevista aí junto com o Capela e com o Vini da Valtra. Maravilha, bom demais. E agora, para finalizar com chave de ouro, bora desafiar meu amigo Roger. Pô, show, tamo aí, né, Capela? O mundo é de desafios, né? É isso aí. Meu amigo Vini, você topa só fazer um Força Agro? Rapaz, vamos lá, então. eu sou movido a desafio. 3, 2, 1. Força Agro! Uhul! É isso aí, meus amigos. Muito obrigado, Vini, pela oportunidade, por você estar aqui com a gente, batendo esse papo especial e apresentando a tua história, inovações e contando mais sobre a Valtra, uma empresa que a gente admira bastante. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo Roger. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui. Esse foi mais um vídeo Ultra Agro, com informações especiais para vocês. Não esqueçam de tocar o sininho, compartilhar, comentar, ajude a gente a crescer. Até o próximo vídeo Ultra Agro, com a força do agro!